A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, a paz do Senhor, pastores, amigos e obreiros, a paz do Senhor, novos convertidos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, querido amigo, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para mim, para ti, para nós, para o mundo, e o YouTube envie para mais pessoas. Quando você dá um like, se inscreve, vai crescendo e a palavra de Deus vai sendo semeada. É com muito amor que eu falo a palavra de Deus para os corações. Hoje é dia 4 de novembro de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus. Vamos falar sobre a santidade. Romanos 12, versículo 1 e 2. A nova vida. Rogo vós, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus querido e amado, esta é a tua palavra. Me dê palavras, Senhor, que o Espírito Santo coloque a palavra no meu coração, nos meus lábios, e que essa palavra entre no coração do irmão e da irmã, do amigo ouvinte, da amiga, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, nesta manhã de terça-feira, dia 4 de novembro de 2025, estarei para falar sobre a separação, apartar do pecado. Para ter uma vida de santidade, nós temos que apartar do pecado e de tudo aquilo que não agrada a Deus. Eu entendi na Bíblia que uma coisa é pecado, outra coisa é nós fazer alguma coisa que não agrada a Deus. E o santo, ele se desvia do pecado e de tudo aquilo que não agrada a Deus. A mornosidade para o cristão não agrada a Deus. Deus quer o cristão cheio do Espírito Santo. A falta de amor deixa Deus triste, porque Deus é amor. Se eu não amo o meu irmão, que é a minha semelhança, a minha irmã, como é que eu amo a Deus, visto que eu não vejo a Deus? Isso entristece a Deus. Ter uma vida de santidade, como o apóstolo diz, rogo vós, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pela misericórdia de Deus. Porque Paulo, ele era homem, mas teve um contato com Deus. Oxalá, meus irmãos, que Deus me desse a condição de eu ter esse contato com Ele. E essa condição há. Basta que eu santifique a minha vida, que eu aparte do pecado, de tudo aquilo que não agrada a Deus, que eu olhe para o meu corpo como templo e morada do Espírito Santo, que a irmã olhe para o seu corpo como templo e morada do Espírito Santo. Os seus olhos é para ter visões celestiais e para você se enxergar onde você vai. Os meus olhos é a mesma coisa. Meus olhos não é para olhar
para a prostituição, não é para olhar para a mulher alheia. Os seus olhos, minha irmã, não é para olhar para a prostituição, não é para olhar para o homem alheio, não é para olhar para aquilo que não te pertence. Os seus olhos, os meus olhos, nossos olhos, são a janela para onde entra a glória de Deus no nosso coração e aonde entra também o pecado para nosso coração e nossa mente. Quando olhamos para a palavra de Deus, quando olhamos no Espírito, nós vemos a santidade de Deus. O que Deus está falando? Renuncie, ame a mim, a parte do pecado. Você sabe o que é pecado. Por isso que a igreja não está fluindo. Eu não digo que é pecado a mulher se empetecar, ficar cabelo, passar base. Mas isso não agrada a Deus. Uma mulher santa apresenta-se a Deus da maneira que foi que veio ao mundo, com a mesma beleza do Espírito Santo, cheirosa, arrumada, trocada, vestida. Não importa que se as roupas é chique ou se é simples, importa que a sua compostura seja de uma mulher de Deus. É um templo do Espírito Santo. Este culto racional, entendeu? Apresentai o vosso corpo por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentai, mas você imaginou? Medite para você ver. Apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, minha irmã. E eu tenho que apresentar o meu corpo em sacrifício vivo. Se é sacrifício, eu estou tirando o corpo, a minha mente, o meu olhar, meus lábios, o meu falar, daquilo que me agrada. Mas eu tenho que apresentar em sacrifício vivo. Sacrificar é deixar de fazer aquilo que eu gosto. Sacrificar, minha irmã, é você deixar de fazer aquilo que você olha para o corpo, para o seu cabelo, para os lábios, seus olhos com rímel, suas unhas, seu corpo esculturado, as vestes apertadas, chamando atenção, que deixa você bonita, bela. Apresentar a Deus em sacrifício vivo é você tirar tudo isso que te faz bem na carne e apresentar a Deus como uma mulher simples, vestida adequadamente, sempre olhando ao Senhor, cabisbaixo, porque Deus é todo-poderoso. Não ande uma mulher, um homem, para ter uma vida de santidade. Não pode andar de cabeça erguida e olhando para os irmãos por cima, porque é superior ou superiora. Não. Jesus Cristo era o único santo que veio à Terra. Era Deus encarnado. Ele andou igualzinho aos discípulos. Deus tem prazer, minha irmã, em andar com você na rua, na igreja, no seu trabalho, nas vielas, aonde você for. Deus tem prazer em estar com você. Ele é o teu guardião. Se Deus está contigo,
nem o inferno inteiro se levanta contra ti para vencer. E levanta para cair, para ser derrotado. Está entendendo? Então eu sei que Deus tem prazer. Se você, minha irmã, tiver o seu corpo sacrificado em sacrifício vivo, é o desejo que você tem, a beleza que você tem que chama atenção. Quando você se prepara e você faz um sacrifício, apresenta a Deus como uma mulher simples, um homem simples, olhar maravilhoso, olhar santo, uma mulher que tem desejos, mas que deixa esses desejos para trás, lançando para trás, pelo amor do Pai, chama sacrifício vivo. Isso é o seu culto, o meu culto, o nosso culto racional. Quando alguém vê, fala conosco, tem uma palavra de carinho, de amor. Amados, se você souber como agrada a Deus, quando você, com muito amor, abraça a irmã que tem uma luta, uma fraqueza espiritual, o irmão que é fraco na igreja, quando você volta para si, faz um sacrifício, é aquilo que não é pecado, mas que escandaliza o irmão fraco, a irmã fraca, uma palavra sua, uma palavra minha, uma brincadeira, certo? Uma liberdade, que nós temos liberdade no Espírito, mas se isso entristece, escandaliza a irmã ou irmão, seja humilde, peça perdão a esse irmão, peça perdão a essa irmã e faça um sacrifício vivo para que essa irmã e esse irmão não se escandalizem em você. Porém, se você souber que o irmão ou a irmã é maduro, não vai se escandalizar com aquele desejo, aquela palavra que você vai falar, a sua necessidade, seu desejo, seus pensamentos, que às vezes você não pecou, mas que esse pensamento não agrada a Deus. Mas se você compartilhar com esse irmão, com essa irmã, e eles não escandalizarem, eles compreenderem a dificuldade do homem e da mulher, aí sim você pode compartilhar, porque não vai escandalizar alguém. Mas quando você percebe que vai escandalizar um cristão, ainda que não seja pecado, mas se o irmão escandalizar, não faça, não coma, entendeu? Não vai, não anda desse jeito. Se você andar com o cabelo solto, escandalizar a irmã ou irmão que acha que você está chamando atenção, não é por causa do seu pecado. Você não pecou, mas você faz um sacrifício vivo, amarra o seu cabelo para que aquela irmã, aquele irmão não seja escandalize. Quando sair da frente dele, você coloca o seu cabelo na sua posição e Deus vai te recompensar. Ter uma vida de santidade, viver a nova vida, é nós vivermos na presença de Deus. O seu corpo, minha irmã, suas mãos, seus pés, seus olhos, seus lábios, seu cabelo, toda parte do seu corpo é templo. Tem o Espírito Santo.
não tem parte do corpo do homem ou da mulher que teme a Deus, que vive uma vida de santidade, desviando do pecado e daquilo que não agrada a Deus. Não tem nada da vida dele que não seja santo. Por isso, a palavra de Deus é fiel. Não dê aos porcos as pérolas. Minha irmã, você, o seu corpo é uma pérola de Deus, para Deus. Meu irmão, o teu corpo é pérola do Senhor. O meu corpo é pérola de Deus. Eu sei que nós somos falhos. Eu sei que o ser humano, por muito que luta para viver uma vida de santidade, é impossível ele chegar próximo da santidade de Deus. Mas se você, minha irmã, amar, renunciar os seus desejos, os seus direitos, aquilo que não é pecado, mas que escandaliza os fracos. Veja bem, eu costumo dizer uma coisa. Um dia eu estava no púlpito de uma igreja e um pastor presidente estava dizendo, falando das irmãs que subiam no altar para pregar, para cantar, e com roupas que chamavam a atenção dos homens. Falou até palavra que eu não costumo falar sobre o corpo das irmãs. E um dos pastores levantou e disse, fala, Deus, porque aqui tem uma mulher que estava aqui em cima, que a gente levanta a cabeça para cima para não pecar. Aí eu falei para ele, meus irmãos, por muito que uma mulher esteja mal vestida dentro da igreja, ela não é capaz, não chama atenção a tempo de agarrar ela. Se o irmão, os irmãos, olhando para a irmã, por muito mal vestida que ela está subindo para cantar, se você tirar as vistas para não agarrar essa irmã, você quando sair na rua, na praia, você vai ser preso como estuprador, porque as mulheres andam de qualquer maneira, desde que os esposos delas aceitem, no mundo não é nada. E nós somos crentes. O homem que não puder suportar sem pecar, o charme ou a exposição do corpo de uma mulher na igreja, me perdoa. Quando ele pegar um carnaval, uma praia, ele apanha, ele vai ser morto, porque ele vai estuprar essas meninas. E eu digo, eu preciso de você, minha irmã. Você precisa de mim. Se eu sou fraco, não posso olhar para o seu corpo esculpido, não é você que está pecando. Por isso que você tem que desviar do mal e daquilo que não agrada a Deus. Eu que sou fraco e eu que estou pecando. E você que vai fazer um sacrifício vivo para se tampar o seu corpo, para não ficar bem bonita, para que eu não morra no pecado. Muitas vezes, minhas irmãs, tem coisa que nós pedimos para as irmãs e o pecado está em nós. O seu vestido aberto, como é que eu sei que está aberto o vestido da irmã, que o seio está de fora? É porque eu estou olhando para o seio da irmã. Como é que eu sei que a irmã está mostrando a perna? Eu estou marcando, olhando aonde está aberto a saia da irmã. O pecado não está em você. Eu que estou em pecado. Eu que estou olhando, estou admirando sua perna.
seu corpo. Você não tem liberdade nem de colocar um vestido um pouquinho mais à vontade, porque eu estou olhando. A mesma coisa. O homem às vezes veste uma roupa e fica mais justo, mas sabe, ele não tem essa liberdade. Porque a murmuração vem, olha como está aquele homem, olha aquele irmão, misericórdia. É porque as irmãs estão olhando exatamente aonde eles não deveriam olhar. Ele está fazendo as irmãs pecar, mas quem está em pecado, no desejo do pecado, é as irmãs. Quando você santifica o seu corpo, às vezes, você é uma irmã avantajada no corpo, no seio, nas pernas, no quadril. Você sabe, se você colocar uma roupa chamativa, não é que o homem lá da rua vai mexer, porque lá na rua o homem está acostumado a ver a mulher andar de short mostrando o corpo, camisetinha, blusinha, mostrando tudo. Mas na igreja, é na igreja que o irmão vai pecar. Está entendendo? Então, não é que você pecou, que você não tem o direito de apresentar o seu belo corpo sem que o irmão abençoado não deseje o seu corpo. Por isso, para você ter uma vida de santidade, você tem que sacrificar os seus desejos. Você olha um vestido muito bonito, uma blusa muito aconchegante para o seu corpo, que é belo. Mas quando você lembra que lá na igreja tem aqueles irmãos que não aguentam ver você à vontade, aquelas irmãs que te colocam como uma mulher qualquer, você sacrifica o seu desejo. Você compra um vestido, uma blusa, mas que tampa mais. Não é o que você gosta, que você sente bem, mas é um sacrifício vivo. Você mostra a Deus um culto a Ele, um culto racional. Está entendendo? Não estou dizendo para a irmã que você pecou. A igreja é um problema. A irmã olha para o seu corpo e fala para outra irmã, aquela irmã lá é uma treva. Está mostrando tudo o seio. Como é mulher, né? Fala tudo, entre outras. O irmão, quando fala alguma coisa que chama a irmã para louvar ou para dar um testemunho, ele fala, eu não sei se a irmã desse jeito chamando a atenção. Não é que você está chamando a atenção. É o homem que está, em vez de estar com o corpo dele em santidade, a mente em santidade, prestando um culto a Deus, ele está olhando para o seu braço, para a sua perna, para os seus olhos, para o seu seio. Meus amados, teve um dia, eu estava pastorando numa igreja, e uma pessoa falou para jovens, para as irmãs, que não estava querendo ficar no púlpito, mulher com as pernas abertas. Não está ali para ver calcinha de mulher. E a moça, líder dos jovens, da jovem, falou para mim que tinha que conversar com a jovem. Eu falei, por quê? Ela pegou e falou. E o irmão falou tal. E nós temos principalmente as jovenzinhas. Elas são desleixadas. Falei para ela assim, minha irmã, eu vou te falar uma coisa. Ó, você vem aqui na frente, você chama, coloca umas 4 ou 5 meninas na frente, conversa com elas
Manda ela ficar sentada à vontade. À vontade. Não é trancar as pernas, não. Ficar à vontade. Você vem aqui em cima, coloquei ela em cima, falei, você vai olhar assim, ó, na igreja, do corpo para cima. Você vê, se você olhar para baixo, no meio das pernas da mulher, você não vai ver a igreja, está olhando nas pernas da mulher. Se você olhar horizontalmente na igreja assim, você vai ver da cintura para cima. Então, veja bem, se a mulher estiver com os seios abertos até embaixo, você pode ver, mas as partes do umbigo para baixo não entram. Então, eu não vou fazer isso. Você vem aqui, do jeito que eu estou te falando, você chama as meninas, ensina para elas ficar à vontade. Você quer ver à vontade. E eu vou descer e você olha para a igreja lá no último. Você vê a última pessoa lá. Quer colocar uma pessoa lá no fundo, coloca. Você olhar no fundo ali, olhando na igreja. Você vê a igreja da cabeça, do meio para cima até de fora a fora. Aí você me fala, ela fez, chamou as meninas, dispôs da escola dominical, colocou as meninas. E fez, mas mandou a menina ficar à vontade. Eu disse, sentei lá embaixo. Quando terminou, ela me chamou. Falei, então, eu falei para ele, você viu quantas calcinhas? Não vi nenhuma. Eu vi da cintura para cima. Realmente, aquela menina que está com o vestido, com as blusas abertinhas, vi que o seio dela tá aparecendo. Mas não vi as que estavam do jeito que eu mandei aqui. Não vi. Falei, então, o pecado não está na mulher. Está na malícia do homem. Agora, irmã, você tem que sacrificar um sacrifício vivo e agradável a Deus para não fazer o homem pecar. Está entendendo? Isso é um culto racional. Esse é o vosso culto racional, com seu corpo a Deus. Minha irmã, você, a mulher, é a coisa mais importante que Deus tem na terra. O homem não dá valor, mas o homem vai chegar diante de Deus como mulher. A igreja é feminina e o homem vai chegar como igreja. O único noivo já está lá aguardando. Está entendendo? Então, Deus fez as coisas bem direitinho. Me chamou para amar a igreja. Por isso que eu amo as irmãs, as jovens, as mulheres, porque vocês são bênção de Deus. Não pense que vocês são as tribulações, não. Eu não consigo ver a mulher como a fonte do pecado, porque não apareceu nenhuma mulher para Jesus Cristo. Foi Satanás mesmo. O que Satanás ofereceu para Jesus Cristo não foi uma mulher, foi posição, foi reino. Um homem rico, ele tem a mulher que ele desejar. O dono do reino tem a mulher que ele quer. Satanás é astuto, mas nós, os pastores, a igreja, colocou a mulher como o símbolo do pecado. O homem não pode olhar, não, a mulher tem que ser abraçada, beijada, carinhada. Você se dá respeito. Você faz sacrifício. Amados, você sabe que 10% dos pecados de adultério que não acontece na igreja são as mulheres que evitam, mesmo sendo tentada pelo homem, e não cai no pecado, o homem não pega, porque a mulher dá conselho, abraça e fala, você não merece perder o seu contato com Deus. Está entendendo? Agora o homem não, o homem é que nem um animal.
Se convenceu a mulher, pode se arrepender depois que fez, mas como ele é sempre a culpa é da mulher que ele teve caso com ela e da dele, ele não está preocupado. Versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo, com estes séculos que nós estamos vivendo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é o cuidado, o conselho de Paulo. Não conformeis, meu irmão, minha irmã, não conformeis com o ensinamento de hoje. Não conformeis com as palavras. Não, mas transforma isso pela renovação da vossa mente, para saber qual é a boa e agradável vontade de Deus. Minha irmã, meu irmão, a vontade de Deus para mim, para ti, para nós, é que nós entremos um dia pelas portas, lá na glória, e as portas é Jesus Cristo. E o paraíso, da onde foi lançado Adão, por causa do pecado, está preparado para receber a igreja, para receber os santos aqui da terra. Minha irmã, o meu desejo é encontrar com você lá no paraíso. O nosso desejo deve ser encontrar com nossos familiares. Meu irmão, minha irmã, se alguém te perseguiu, te caluniou, te desejou, te humilhou, se alguém fez você pecar, perdoa. E peça a Deus que perdoa você também. Não importa qual foi o pecado que você cometeu. Faça um sacrifício vivo no seu corpo. Apresenta o seu corpo em culto especial a Deus. Quando você está apresentando inteira, bem composta, coração humilde, o corpo voltado para Cristo, você está prestando um culto a Deus. Não quer dizer que Satanás não esteja em volta, lançando as setas. Alguém que fala como você está linda, vai fazer desfile, não dê risada. Em espírito diz para trás de mim, Satanás, esse corpo, eu estou prestando um culto a Deus, ao meu Deus, pelo corpo que Ele me deu, pela santidade. Quantas mulheres que saem de casa para ir à igreja infeliz, andando junto ao marido e nunca conheceu a felicidade. Será que nós reconhecemos a necessidade dessa mulher, o amor que ela tem imposto, entregado para servir a Deus, as renúncias que ela teve, os desejos que não foi ela quem comprou num shopping? Não, ela nasceu com esse desejo, com essa necessidade. E Deus deu o homem para que dominasse o desejo da mulher. E quantos não dominam? Quantos faz a mulher sofrer? A Bíblia não tem nenhum lugar que Deus mandou o homem bater-se na mulher, espancar e humilhar. Não. Jesus Cristo, Ele disse, a palavra de Deus, amai as vossas
mulheres, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua própria vida para salvar. Assim amai. Se eu tiver que morrer para que a minha esposa não morra, eu tenho que dar minha vida por ela. Está na Bíblia. Ela é a minha ajudadora. Eu preciso de lutar para ter certeza que ela é, pelo menos, feliz. Como mulher, como mãe, como companheira, para que ela possa ter força para servir a Deus. Quantas mulheres que, para chegar na igreja, elas têm que se enfeitar, reproduzir. E não é porque ela quer mostrar o corpo dela para os homens. É para que o esposo dela se sinta bem, porque ela tem o cabelo branco, ela está gordinha, ela está vestindo mal. A esposa de fulano, ele sabe a esposa de cada irmão que se traja melhor do que ela, da mesma idade. Ou seja, esse homem vive em pecado, cobiçando as irmãs da igreja. E a irmã vai se arrumar e chega para saber, estou bem? Ele olha, como quem diz, a irmã fulana chega mais bonita. Não gostei. Mas para quem é também, amado, essa irmã quer chegar diante de Deus como uma santa mulher, amando a Deus, respeitando a Deus, amando o companheiro e respeitando o companheiro, mas ela precisa ser amada, carinhada e sentir-se valorizada pelo seu companheiro. Então, meu irmão e minha irmã, meu irmão, quando você coloca um peso sobre a sua serva, sua irmã, sua esposa, serva de Deus, como ela deve, como ela tem que se arrumar, como ela tem que suportar para satisfazer os desejos do homem por causa da sociedade. Você está fazendo a sua esposa não prestar um culto racional ao Senhor com o corpo dela. Então, se ela está prestando culto à sociedade, porque você faz parte da sociedade e você quer que ela seja mais bonita, você está fazendo a sua irmã, sua esposa pecar. Está entendendo? Você é vaidoso. Ame a sua esposa no tempo da mocidade e na velhice. Você também ficou velho. Você é vaidoso. Você usa vaidade. Você não é novo. O seu corpo, o seu físico mudou. Você é vaidoso, quer apresentar inteiro, mas você é um adúltero. Você está olhando a mulher dos outros. Olha para a sua esposa, a moça do seu casamento, do seu juramento, e diga: essa é a mulher mais bonita da igreja, sem ofender as lindas mulheres da igreja. Mas para mim, a mais bonita é a minha. Para você, a mais bonita é a sua. Por que eu devo fazer a minha esposa pintar o cabelo, colocar batom, esmaltes, se Deus o libertou? Sandálias altas, vestidos de grife. Se for para comprar, nós podemos comprar. Para que ela se apresente como a mulher do presidente. Para levar o ego, amado. O pecado é meu. Deixa minha companheira prestar um culto
racional ao Senhor com o corpo dela. Está entendendo? Faça assim, meu irmão. Faça assim, minha irmã. Você é importante, mulher. Você é importante, homem. Pastor, os ensinamentos da igreja para a igreja não é pesado. São mal feitos porque os senhores não sabem ensinar. Os senhores não sabem, sabe por quê? Porque os senhores não vivem aquilo que ensina. Os senhores estão vivendo por dinheiro, por vaidade. Quantos crentes na igreja que não está apresentando um culto racional a Deus? Porque tem maneira de cultuar a Deus na igreja agora. Uma igreja tem que pular, outra igreja as paredes pretas, outra igreja é música. Cada um tem uma maneira de chamar a atenção, mas deixa cada um apresentar o culto de adoração a Deus, racional com seu corpo, glorificando no Espírito, porque o Espírito Santo mora no coração. Meus irmãos, pastores, irmãs, se nós tivermos uma vida transformada no Espírito Santo, com o Espírito Santo, e oferecer o nosso culto a Deus no trabalho, na sociedade, onde nós vai, com o nosso corpo, minha irmã, aonde você vai hoje, você está cheio de batom, de esmalte, calça bem apertada, ou short, ou com camiseta mostrando o seio, você está prestando um culto racional a Deus com seu corpo. O irmão, você também e eu, andamos de short, bermuda, camiseta. Amados, será que... Onde está o pecado? Eu estou perguntando se para vida de santidade é se afastar do pecado e de tudo aquilo que não agrada a Deus. Deus não se agrada da mistura com o mundo. Então, meus queridos, se você quer ter o poder da cura, autoridade para expulsar os demônios, pastores, para quando você o levantar, estender as mãos, repreender ele e ir embora, ou cair por terra, vamos voltar-se para Cristo. Essa mulher, esse corpo dessa irmã, é templo do Espírito Santo. Não é para estar caindo com demônios dentro da igreja. A igreja foi chamada para curar os enfermos, libertar os oprimidos de espírito, não para estar oprimida. Irmãos que tomam ceia e caindo na igreja. É falta de vida de santidade. Vamos, amados, voltar-se para Cristo. O amor é primordial para essas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E os seus irmãos e as suas irmãs como a ti mesmo. Eu amo a cada um. E neste momento eu vou estar orando e perguntando, aonde estiver um enfermo, a enfermidade pode ser cegueira, paralisia, câncer, diabetes, colesterol, coração parando, o rim parando. Eu não vou orar para curar, mas se você crer e ouvir essa live, crendo, Jesus Cristo vai curar, vai ressuscitar, vai dar vista ao cego, abrir a boca, soltar a língua do mudo, levantar os paralíticos. Se crês, verás a glória de Deus. Estarei orando. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus querido e amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra foi pregada, meu Pai. Agora, meu Pai celeste e amado, visita onde estiver esse irmão, essa irmã, esse jovem, esse homem, essa mulher, que esteja canceroso,
que esteja com os rins parando, com os fígados inflamados, que esteja com os nervos inflamados, que esteja paralítico, a todo aquele que está com problema de depressão, qualquer enfermidade que esteja desenganado pela medicina, em o nome do Senhor Jesus Cristo, os cegos, paralíticos, levanta e anda para a glória do nome do Senhor, os mudos falem, o surdo ouça, Pai, e os mortos sejam ressuscitados. Todo aquele que crê, Pai, receba a cura, a libertação, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que a vida de santidade, Pai, permaneça nos nossos corações, na nossa vida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pai, salve essa nação. Salve o presidente, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, vereadores, Senado e juiz. Pai, salve o adulto, a prostituta, o afeminado, o ladrão, o salteador, o estuprador, salva, Pai, o macumbeiro, o macumbado, salva o drogado. Passa o passador de droga. Pai, que ele salve essa nação submista, em nome do Senhor Jesus. Senhor, cura minhas enfermidades sobre mim, sobre a minha família. Cuide da minha casa, em nome do Senhor Jesus. Amém.